Olá a todos, me chamo Gustavo Henrique Filipim e meu trabalho foi feito sobre os sistemas reprodutivos das espécies cultivadas e avaliado pelo professor Ivan Ricardo Carvalho. Então, sabe-se que na natureza, as espécies de plantas podem se reproduzir-se por diferentes maneiras. Essas, então, dividem-se em assexuada e sexuada, a qual podem ser divididas em plantas autógmas e alógmas. As plantas autógmas, então, elas praticam a autofecundação natural e já as alógmas, o cruzamento natural. Em relação ao sistema reprodutivo das espécies, o melhoramento é atribuído aos métodos e processos utilizados para o desenvolvimento de novas cultivares, que contêm diferentes estruturas genéticas. Dessa forma, o melhoramento genético de plantas atua também como um auxílio na qualidade e padrão de nutrição das mesmas. Então, o problema era baseado no questionamento e na intenção de compreender o sistema reprodutivo das espécies cultivadas, o que foi entendido com base em pesquisas e leituras que foram citadas durante o desenvolvimento do trabalho, e tendo como objetivo principal explanar e conceitar o sistema reprodutivo das espécies, abordando as formas, métodos e momentos em que essa reprodução ocorre, bem como realizar uma abordagem mais detalhada então, de duas espécies, que no caso seria a soja e o milho, com o intuito de entender como funciona na prática a teoria desses métodos. Então, o sistema reprodutivo das espécies cultivadas pode ser dividido em dois, o sistema assexuado e sexuado, os quais possuem características específicas. A reprodução assexuada baseia-se na ideia de não envolvimento da fusão de gametos. Nesse modo, através da divisão celular, caso a mitose, são obtidas novas plantas, obtidas através de órgãos vegetativos, como raízes, culmos, entre outros. Esse tipo de reprodução pode ser entendido como uma produção de sementes sem que haja necessidade de ocorrência de uma fertilização anteriormente, resultando em semente idêntica à planta utilizada para o processo. Já a reprodução assexuada pode ser dividida em três tipos básicos. A apospória, na qual o saco embrionário apospórico não se origina da célula-mãe, mas sim das células adicionais. A diplosporina, em que o embrião e o endosperma se desenvolvem de um saco embrionário derivado da célula-mãe. E, por fim, a embrionia adventícia, na qual os embriões se desenvolvem a partir da divisão mitótica de células somáticas, denominadas como diploides dos óvulos. A reprodução sexual das plantas, então, ela envolve uma formação por meiose e a fusão de gametas, ou seja, a fertilização. As plantas que desenvolvem por esse meio podem ser subdivididas em autógmas intermediárias, que são as autógmas com frequente logamia, e as alógmas. As plantas autógmas realizam acima de 95% a autofecundação preferencialmente, a qual ocorre quando o pólen, que é um gameta masculino, fertiliza um óvulo, ou seja, gameta feminino da mesma planta. Isso ocorre, por exemplo, no feijão, no café e no sorgo. Ainda podem ser divididas em plantas alógmas, que realizam preferencialmente polinização cruzada, ou seja, a fertilização dessas plantas ocorre quando o pólen de uma fertiliza o óvulo da flor de outra, caracterizando assim essas plantas pela heterozigose, e ainda apresenta heterose e endogamia. Podem ser divididas em hermafroditas, monóicas e dioicas. No primeiro grupo, respectivamente, a flor é completa, ou seja, possui os dois sexos. Isso ocorre, por exemplo, no maracujá. As plantas monóicas caracterizam então pelas flores unissexuais, femininas e masculinas da mesma planta. Isso ocorre no milho. E por fim, o terceiro grupo tem como característica plantas com flores masculinas e plantas com flores femininas, por exemplo, a erva mate. E por fim, as plantas alógmas, que contam com mecanismos que incentivam a reprodução cruzada. Portanto, na reprodução sexuada, a maior parte das plantas possui um conjunto de estruturas reprodutivas masculinas, que é conhecido como androceu, e um conjunto de estruturas reprodutivas femininas, o ginoceu. No androceu ficam os grãos de pólen, onde estão as células reprodutivas masculinas. Já no gineceu está o ovário, que contém os ovos e possui as células reprodutivas femininas. Com isso, a fecundação ocorre quando os grãos de pólen chegam até o gineceu, alcançando o óvulo. Já na reprodução assexuada, a planta não precisa de outro gameta para se reproduzir. Portanto, são retiradas partes da planta para se obter novas plantas, utilizando nesse tipo de reprodução o material genético da planta. Então,
falando sobre o milho, o estágio reprodutivo do milho, ele está pela letra R e vai do 1 até o 6. Inicialmente o R1, então, ele representa o chamado embanecamento e polinização. Nessa fase, o florescimento começa quando se projeta para fora da palha os cabelos. Com isso, os primeiros a emergirem são responsáveis pela polinização dos grãos da base da espiga. Em seguida, o R2 representa o grão bolha de água, ou seja, o grão se apresenta branco na aparência externa e com aspecto de como se fossem realmente bolha de água. Em seguida, tem-se o início da fase do grão leitoso, que é o R3, que ocorre em geral de 12 a 15 dias de polinização. Nela, o grão já tem coloração amarela e no seu interior há uma textura leitosa, que representa o início da transformação dos açúcares, que irão virar amido. O grão pastoso, que é a fase seguinte, que é o R4, se dá com cerca de 20 dias após a emissão de estigmas e com isso o grão passa por uma textura consistente. O período seguinte, conhecido como uma formação de dente, que é o R5, que se caracteriza pelo aparecimento do formato do grão, conhecido como dente. E, por fim, o R6, que representa a maturação fisiológica. Nela, todos os grãos da espiga já alcançam o máximo de acumulação de peso seco, ou seja, o amido já avançou até a espiga. Então, está uma imagem que mostra a coloração do grão e também o estágio de R1 a R6. Então, da soja, o estágio reprodutivo da soja abrange 4 distintas fases do desenvolvimento reprodutivo da planta, que é o florescimento, o desenvolvimento da vagem e do grão e a maturação da planta. Essas são representadas pela letra R, que são acompanhadas pelo 1 até o 8, e descrevem detalhadamente o florescimento e a maturação da planta. Inicialmente, o R1 e o R2 representam o florescimento, em que o R1 considera-se o início dele, marcado por uma flor aberta em qualquer nó da haste principal, e já o R2 representa o florescimento pleno, demonstrado por uma flor aberta em qualquer um dos dois últimos nós do caule. Já a fase de desenvolvimento da vagem, ele é conhecido pelo R3, demonstra o início da formação dessa, com 5 milímetros de comprimento, em um dos 4 últimos nós do caule, e R4, em que se considera a vagem completamente desenvolvida. O desenvolvimento do grão é representado pelo R5 e pelo R6, no qual o primeiro designa-se ao entendimento do início do enchimento de grão, com 3 milímetros de comprimento em vagem, também em um dos 4 últimos nós do caule, contando com a folha completamente desenvolvida. E o segundo destina-se ao grão cheio ou completo, que se dá quando o legume contém os grãos preenchendo completamente. E por fim, a maturação da planta, representada por R7 e R8, se dá no momento em que se inicia a maturação, que se dá com uma vagem normal, no caule, com coração de madura. E ainda o R8, que representa a ocorrência da maturação plena, com 95% das vagens com coloração de maduras. Diante disso, é possível observar as fases descritas na figura abaixo. Na figura, então, ele mostra todos os estágios, de R1 a R8, e também a coloração dos grãos. Então, outros exemplos que eu citei no meu trabalho foi o girassol, que tem uma reprodução alogâmica ocorrendo por meio da polinização cruzada. Com isso, a fertilização ocorre quando o pólen do girassol entra em contato com o estigma da flor. Também falei da cevada, que é bastante interessante nesse contexto. Essa se reproduz por autofecundação. Em geral, a descendência das anteras se dá antes da abertura da flor. E sabe-se também que a taxa de fecundação cruzada, quando se trata da cevada, é inferior a 1%, mesmo em condições favoráveis à alogamia. Também falei sobre o maracujá, que é uma planta alógama hermafrodita e necessita da polinização entre diferentes plantas para ocorrer o nascimento das flores e formação dos frutos. E, por fim, a cana-de-açúcar, que é um belo exemplo de alógama de reprodução sexuada. Nessas plantas, a propagação por semente se dá somente após o cruzamento, que seja realizado diretamente, ou seja, em um programa de melhoramento genético, no qual o objetivo é a obtenção de novas variedades. Então, a realização desse trabalho ela foi de grande importância para aprofundar os conhecimentos já adquiridos em algumas aulas de disciplina, e, além disso, tornou-se indispensável para entender com mais clareza as aulas práticas que ocorreram dentro dessa disciplina. Diante disso, então, após o término, pode concluir que o melhoramento é algo de grande relevância para a agricultura e é essencial para conseguir realizar cada vez mais a produção de novas cultivares através da formação
através das formas de reprodução já existentes das plantas, para que as futuras apresentem em maior quantidade e qualidade as características desejadas para o cultivo.